Você já entrou em um ambiente e, sem ninguém dizer absolutamente nada, soube exatamente quem estava no comando? Não houve anúncio, nenhuma apresentação, nenhuma palavra. Ainda assim, você sentiu. Talvez fosse a forma como aquela pessoa ocupava o espaço, o olhar firme, o silêncio confortável, ou simplesmente a ausência de necessidade de provar qualquer coisa. E é aí que começa um dos jogos mais invisíveis e mais poderosos da mente humana, porque a verdade é desconfortável. O poder raramente fala alto, ele se expressa em silêncio. Se você quer entender como as pessoas influenciam decisões, dominam ambientes e moldam percepções sem dizer uma única palavra, já se inscreve no canal agora, porque isso aqui vai mudar a forma como você enxerga absolutamente tudo. Existe uma ideia muito antiga, quase instintiva, que atravessa culturas. Quem fala demais tenta convencer. Quem tem poder de verdade não precisa. Isso não é apenas filosofia, é comportamento humano básico. Nosso cérebro, ao longo de milhares de anos, foi treinado para detectar sinais de status antes mesmo da linguagem existir. Antes de palavras, existia postura. Antes de discursos, existia presença. E até hoje, isso continua acontecendo. Você pode não perceber conscientemente, mas em poucos segundos, seu cérebro responde perguntas como: essa pessoa é confiável? Ela tem autoridade? Ela representa ameaça ou segurança? Eu devo me submeter ou competir? Tudo isso sem uma única frase. Chamamos isso de linguagem corporal, mas esse nome é quase simplista demais. Porque não se trata apenas de gestos, se trata de intenção traduzida em forma física. Pessoas com percepção de poder movem-se menos, mas com mais precisão. Sustentam o olhar sem esforço, não reagem impulsivamente, ocupam espaço com naturalidade. Enquanto isso, pessoas inseguras fazem o oposto. Ajustam roupas constantemente, evitam contato visual, movimentam mãos em excesso, buscam aprovação o tempo inteiro. E o mais curioso, ninguém precisa explicar isso. Seu cérebro simplesmente sente. Existe um fenômeno na psicologia que explica isso. Nosso sistema mental tem um modo rápido, automático, quase instintivo. Ele não analisa, ele reage. Em milissegundos, você forma impressões que parecem intuição, mas na verdade são leituras silenciosas de sinais não verbais. É por isso que às vezes você confia em alguém sem saber por quê, ou desconfia de outra pessoa mesmo sem motivo lógico. Não é magia, é leitura silenciosa. Agora entra um detalhe ainda mais profundo. Mesmo quando tentamos controlar nossa expressão, nosso rosto entrega fragmentos da verdade. Esses fragmentos são chamados de microexpressões. São movimentos extremamente rápidos, às vezes duram menos de um segundo, mas carregam emoções reais. Um leve desprezo no canto da boca, um medo que surge antes do sorriso, uma irritação disfarçada. E aqui está o ponto mais interessante. Você pode não perceber conscientemente, mas seu cérebro percebe, e isso influencia como você vê aquela pessoa. Existe um tipo de poder que não se impõe, ela se estabelece. Pessoas com poder implícito não precisam interromper, não precisam elevar a voz, não precisam disputar atenção. Elas simplesmente são observadas. E isso cria algo muito específico: gravidade social. Assim como um planeta atrai objetos ao seu redor, essas pessoas atraem atenção, respeito e influência. E o mais assustador, muitas vezes elas nem percebem o quanto influenciam. Agora pense nisso. Quem fala primeiro em uma negociação geralmente perde vantagem. Quem preenche o silêncio revela insegurança. O silêncio, quando bem utilizado, cria tensão. E tensão gera entrega.
Isso é usado o tempo inteiro, em entrevistas, em reuniões, em relacionamentos, em disputas de poder. A pessoa que sustenta o silêncio obriga a outra a se expor. Vivemos dentro de um teatro invisível. Cada interação é uma troca de sinais. Cada gesto comunica algo. Cada pausa diz mais do que palavras. Mas a maioria das pessoas joga esse jogo sem saber que ele existe. E isso cria dois tipos de indivíduos: os que são influenciados e os que influenciam. A diferença entre eles não está na inteligência, está na percepção. Se você não entende esses sinais, você se torna vulnerável. Você pode confiar em quem não deveria, se intimidar sem motivo, subestimar alguém perigoso ou ignorar oportunidades, porque está reagindo sem perceber o porquê. E isso é exatamente o que mantém muitas pessoas presas em padrões invisíveis de comportamento. Filósofos antigos já discutiam isso, mesmo sem usar termos modernos. A ideia de que o verdadeiro poder não se exibe, ele se sustenta. Porque quem precisa provar ainda não possui, e quem possui não precisa provar. Isso não é apenas estética social, é estratégia. Agora vem a parte mais importante. Enquanto você observa os outros, eles também estão observando você. Seu corpo fala antes da sua boca. Seu comportamento revela antes da sua explicação. E muitas vezes, as pessoas já decidiram quem você é antes mesmo de você terminar a primeira frase. A boa notícia? Isso pode ser aprendido. Você pode treinar sua presença, seu controle emocional, sua linguagem corporal, sua leitura social. E quando isso acontece, você deixa de ser alguém que reage ao ambiente e passa a ser alguém que molda o ambiente. Mas existe um nível ainda mais profundo disso tudo. Um nível onde pessoas usam esses sinais de forma estratégica, às vezes até manipuladora, para influenciar decisões, atrair confiança e dominar situações sem que ninguém perceba. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Você acredita que toma decisões de forma racional, que escolhe com base em lógica, fatos, argumentos. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes você já decidiu antes mesmo de ouvir qualquer explicação? E pior, baseado em coisas que você nem percebeu. Imagine a seguinte situação. Você está em uma reunião. Duas pessoas apresentam ideias muito parecidas. Uma fala com energia, mas se move demais, desvia o olhar, parece ansiosa. A outra fala pouco, mantém postura firme, faz pausas e olha diretamente quando necessário. Quem você tende a confiar mais? Provavelmente a segunda. Agora vem a pergunta desconfortável. Foi o conteúdo ou foi a forma? Na maioria das vezes, foi a forma. Nosso cérebro não foi feito para buscar a verdade absoluta, ele foi feito para sobreviver. E, para sobreviver, ele procura sinais de segurança, estabilidade, controle. Pessoas que demonstram esses sinais, mesmo que artificialmente, parecem mais confiáveis. Isso cria um efeito poderoso. Quem parece seguro é percebido como certo, mesmo quando não está. Existe um jogo acontecendo em todo lugar. Política, negócios, relacionamentos, redes sociais. E esse jogo não é sobre quem está certo, é sobre quem parece mais certo. Isso é construído com um tom de voz, ritmo de fala, expressões faciais, postura e silêncio. Tudo isso molda a percepção antes mesmo da lógica entrar em cena. Lembra das microexpressões? Agora imagine isso sendo usado estrategicamente. Alguém pode não controlar completamente suas emoções, mas pode aprender a ler as suas. E quando alguém percebe seu desconforto, sua dúvida, seu medo, sua insegurança, essa pessoa ganha vantagem, porque passa a ajustar o comportamento em tempo real. Manipulação não precisa ser explícita. Na verdade, as mais eficazes são invisíveis. Funciona assim. A pessoa observa você, identifica suas reações, ajusta postura, tom e ritmo
e conduz você sem resistência. Você sente que está decidindo, mas na prática está sendo guiado. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você conversa com alguém e de repente sente uma conexão imediata. Parece natural, fluido, confortável. Mas muitas vezes isso não é acaso, é técnica. O espelhamento acontece quando alguém replica sutilmente sua postura, seu ritmo de fala, suas expressões, seu nível de energia. Isso cria uma sensação inconsciente de familiaridade, e o cérebro interpreta isso como: essa pessoa é parecida comigo, então posso confiar. Nem toda dominância é agressiva. Na verdade, a forma mais eficaz de domínio é silenciosa. Observe isso. Quem decide quando a conversa termina? Quem interrompe sem ser interrompido? Quem mantém o controle emocional? Quem não reage à pressão? Essas pessoas não parecem dominantes, mas controlam a dinâmica inteira. Status não é apenas dinheiro, cargo ou aparência. Status é percepção, e percepção é moldada por sinais não verbais. Por exemplo, quem demonstra necessidade constante de aprovação perde status. Quem se valida internamente transmite autoridade. Quem reage demais perde controle. Quem observa mais do que fala ganha vantagem. Isso acontece em qualquer ambiente, desde um encontro casual até grandes decisões profissionais. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já mudou de opinião depois que alguém falou com confiança? Já se sentiu inferior perto de alguém sem motivo claro? Já confiou em alguém porque parecia seguro? Ou evitou se posicionar por sentir pressão invisível? Isso não é fraqueza, é programação humana. Mas, quando você entende isso, deixa de ser automático. Existe um ponto onde tudo muda. É quando você começa a observar. Quem controla o ritmo da conversa, quem usa pausas estrategicamente, quem mantém o olhar quando todos desviam, quem não reage, mas influencia. E, principalmente, quem está confortável no silêncio. Aqui está um detalhe importante. Existe uma linha fina entre parecer poderoso e ser. Algumas pessoas aprendem técnicas, mas continuam inseguras internamente. Isso gera inconsistência, e o cérebro humano detecta isso. Já outras desenvolvem algo mais profundo, presença real. Isso não vem apenas de técnica, vem de autoconhecimento, controle emocional, clareza interna, segurança construída ao longo do tempo. E essa presença não precisa de esforço. Agora vem a parte prática. Se você quer começar a desenvolver isso, precisa treinar 3 coisas. 1. Observação silenciosa. Pare de ser o primeiro a reagir. Observe antes de interpretar. Perceba posturas, micro-reações, ritmo de fala, mudanças sutis no comportamento. Isso já coloca você à frente da maioria. 2. Controle de reação. Pessoas influenciáveis reagem rápido. Pessoas com presença escolhem quando reagir. Isso inclui não responder imediatamente, sustentar o olhar, usar pausas, não demonstrar ansiedade. O controle de reação cria autoridade. 3. Consistência interna. Não adianta imitar sinais externos sem trabalhar o interno. Se você não acredita em si, seu corpo vai revelar. Desenvolver presença exige clareza de valores, confiança progressiva e autodomínio emocional. Existe uma reflexão importante aqui. Se grande parte das nossas decisões é influenciada por sinais invisíveis, até que ponto somos realmente livres? Talvez a liberdade não esteja em não ser influenciado, mas em perceber quando isso está acontecendo e escolher conscientemente. Depois de entender tudo isso, você não entra mais em um ambiente da mesma forma. Você percebe quem está tentando provar algo, quem está confortável demais, quem está manipulando, quem está sendo manipulado. E, principalmente, você percebe a si mesma. O poder mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que ninguém percebe. Porque o que é invisível
não é questionado, e o que não é questionado, controla. Se esse vídeo te fez enxergar coisas que você nunca tinha percebido, deixa um like e compartilha com alguém que precisa acordar para esse jogo invisível. Porque a partir do momento que você entende essa linguagem silenciosa, você deixa de ser apenas mais um no ambiente e passa a ser alguém que entende o que realmente está acontecendo.